Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria ter você aqui novamente com a gente, agora para o estudo da nossa lição de número 5. E hoje nós estamos mais uma vez recebendo o pastor da IAP em Vila Medeiros, o pastor Alan, que estará hoje estudando com a gente essa lição que tem como tema Quem é este? Pastor Alan, o senhor pode dar aí a sua saudação, né? Já sabe como funciona, né? Para o pessoal, para os irmãos e irmãs que estão assistindo, acompanhando a gente. A paz do Senhor Jesus, pastor Samuel. Amém. Cumprimento também todos os irmãos e irmãs que nesse momento nos acompanham nesse instante de ministração da lição bíblica. A gente tem a consciência de quanto tem sido importante esse momento aqui, nessa época de quarentena, e que é um momento assim da gente fazer a escola bíblica, e eu sei que tem alcançado muitas pessoas, e sou grato a Deus por estar podendo participar desse momento. Amém. Pastor Alan, só uma informação, os nossos últimos estudos de lição, nós fomos acompanhados, estudaram juntamente conosco milhares de pessoas, né? São aí em torno de 10, 12 mil pessoas estudando com a gente a cada semana. E isso dá uma alegria muito grande para a gente, porque além dessa satisfação que nós temos de estudar a Bíblia e estudar a nossa lição bíblica, que é um conteúdo maravilhoso, um conteúdo muito bem feito, muito bem produzido, é muito legal saber que você está acompanhando com a gente, que você está se aprofundando também nesses estudos da lição. Então que Jesus continue abençoando a sua vida e que você continue sendo um excelente e profundo estudante da palavra de Deus aqui na nossa escola bíblica. Pastor Alan, nós estamos hoje iniciando esse novo estudo aqui, que é o estudo de número 5, né? Que tem como tema Quem é este? O ensino de Jesus, ele é expressado naquilo que foi exposto na semana passada com o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Agora, a partir desse trecho da Escritura, esse trecho que nós estamos estudando, Jesus está fazendo, está colocando para os seus discípulos de maneira prática como é que eles viverão tudo aquilo que lhes foi ensinado. É preciso frisar que Jesus ele não é um mero discursador, ou um grande orador, ou alguém que apenas transmite conhecimento, mas não exercita a prática juntamente com seus discípulos. E Jesus termina o seu sermão curando pessoas, transformando a vida de pessoas, purificando leprosos, e tudo isso resume um pouco dessa missão de Jesus e como que Jesus exerce isso, ou exerceu isso no mundo e continua exercendo hoje através dos seus discípulos. Pastor Alan, dito isso, feito essa introdução aqui, o objetivo dessa lição de número 5 é nos ajudar a perceber que o poder exercido por Jesus e a concessão desse poder aos seus discípulos são evidências de que Jesus é rei, né? E aquele rei que era aguardado, e aquele rei que era esperado por esse povo. Os milagres de Jesus, eles comprovam essa afirmação de que Jesus é rei? Sim, comprovam, né? Como você citou, no estudo anterior, a gente estudou os capítulos 5 até o 7, quando Jesus fala do Sermão da Montanha, e ele fala a respeito da ética do reino de Deus, né? E agora, a partir do capítulo 8, Jesus começa a demonstrar os sinais. E o conceito, a ideia aqui é exatamente provar que os sinais, milagres, prodígios que ele fazia, mostrava a sua autoridade, mas também comprovava a chegada do reino. Não é? A mensagem desses capítulos que nós vamos estudar hoje é este: o reino de Deus chegou, e os sinais e prodígios que Jesus realizou comprova que o reino está presente. Além de mostrar a autoridade dele, né, sobre todo o universo, né, comprova que o reino está aqui. É uma prova, é uma evidência do que o reino chegou.
É ele que, sendo o rei e senhor com toda a autoridade, manifesta os sinais, os prodígios. E a gente vai ver também nessa parte que ele comissiona os seus discípulos a fazer o mesmo. Algumas pessoas elas possuem uma certa dificuldade em compreender essa questão extraordinária ou miraculosa de Jesus. Alguns acreditam que Jesus só fez milagres naquele tempo e que hoje esses milagres não são mais possíveis. Outros acabam por banalizar esse feito extraordinário de Deus, ou essa intervenção, melhor dizendo, extraordinária de Deus na história humana. Tem um livro muito famoso chamado Creia em Milagres, mas Confie em Jesus. Sim. Nesse livro, de uma maneira assim muito profunda e simples até de compreender, o autor tenta fazer a gente caminhar na direção de que os milagres de Jesus são sinais, são apontamentos, mas que a nossa fé precisa estar fiada em Jesus, precisa estar segura em Jesus, né? Os milagres podem levar um cristão sincero ainda mais, a acreditar ainda mais, ou a confiar ainda mais nessa majestade de Jesus? Os milagres, conforme a gente tem estudado nesses textos, capítulo 8, capítulo 9, realmente é uma demonstração do poder do Senhor Jesus, né? E faz a gente entender a sua autoridade, a sua majestade sobre os céus. Então leva assim. Os milagres são importantes, são sinais da presença de Deus no mundo. Os milagres são evidências de que o reino de Deus chegou. E a gente poderia aqui, até antes de entrar na reflexão dos capítulos, relembrar o que é o reino de Deus, né? E eu penso que é importante a gente relembrar isso e ver qual que é a aplicação que se faz para a igreja, no sentido de que eu penso que tem uma correlação com os dons espirituais também, essa capacitação que a igreja tem de também ver prodígios, ver sinais de Deus, ou manifestar os sinais de Deus no meio do povo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o tema central do Evangelho de Mateus, né? O reino de Deus começa sendo citado lá no capítulo 1, capítulo 2, quando fala do nascimento, da chegada de Jesus, ou quando vem do percussor de Jesus, que é João Batista, ele diz: o reino de Deus é chegado, então arrependam. E Jesus chega com essa pregação falando do reino de Deus. Então é fundamental a gente ter uma consciência do que significa isso. E assim, nas lições bíblicas, a gente teve um dos trimestres que inclusive nós estudamos esse tema durante todo o trimestre, o reino de Deus, né? E é sempre importante a gente relembrar, o reino de Deus tem a ver com um domínio, com a autoridade que Deus exerce sobre todo o universo. Ele é Senhor da terra, Ele é Senhor do universo, Ele é Senhor dos céus, né? E como assim Ele é Senhor da terra e dos seres humanos também, né? Só que em todo esse reino de Deus, houve um momento de figuras que se rebelaram contra Deus, né? O primeiro momento da rebelião contra Deus aconteceu com Satanás no céu, quando ele se rebela contra o senhorio de Deus, né? Fazendo ali, se rebelando, se afastando de Deus. Essa rebelião chega também, tá na esfera angelical, chega na esfera humana, e os seres humanos aderem também a essa rebelião. Então, embora o Senhor seja Senhor do céu e da terra, né, seja Senhor de todo o universo, há um momento, há algumas esferas dentro desse domínio de Deus, onde há pessoas em rebelião, né? Então, quando a gente pensa no reino de Deus, tem que pensar nesse sentido, né? Esse domínio de Deus, que é o reino de Deus, quando se pensa na esfera humana, a gente sabe que os seres humanos estão em rebelião contra Deus, se distanciou de Deus. E o Senhor Deus poderia simplesmente acabar com todos os rebeldes, destruir o mundo, mas Ele é tão gracioso e misericordioso que Ele estabeleceu um plano para que o reino de Deus fosse estabelecido na terra sem a exterminação dos seres humanos. Então Ele propôs um escape
enviando Jesus para trazer um acordo com a humanidade. Jesus morreria na cruz, perdoaria os nossos pecados e nos daria uma chance de nos reconciliar com Deus, né? Então, esse é o contexto por trás dessa ideia do reino dos céus. Sim. Jesus veio dizer que ele vem à terra enviado do Pai para trazer um plano de paz com a humanidade que permitia que quem se convertesse, quem se rendesse ao plano de Deus, pudesse, também reconhecendo o senhorio de Deus, voltar a fazer parte deste reino, né? Então ele veio implantar o reino nesse sentido. Os capítulos 5 a 7, que nós estudamos na semana passada, mostram para a gente exatamente a ideia de que ali o Jesus está estabelecendo a ética desse reino, né? Deus está trazendo para os seus súditos uma proposta de vida e essa é a ética. O reino chegou e aqueles que quiserem se render ao senhorio de Cristo e fazerem parte desse reino precisam aderir a esses comportamentos, a essa ética estabelecida ali nesses capítulos citados. E aqui, no capítulo 8 a seguir, é a comprovação de que esse reino de fato chegou. Deus está dominando, Ele é Senhor, e o poder dEle é comprovado por meio dos sinais e maravilhas. E Ele também comissiona todos os súditos fiéis, todos os súditos que se renderam a Ele, a também exercer pelo menos um pouco desse poder, dessa autoridade, por meio dos sinais. Os discípulos são enviados para fazer sinais, maravilhas, pelo poder concedido por Jesus. E aí eu queria dizer isso, assim, sim, até comentei contigo um pouco antes aqui da gente conversar, a correlação que isso existe com os dons espirituais, né? Deus atua no mundo, ou Jesus atua no mundo, operando milagres e prodígios por meio do seu próprio poder, mas também Ele atua nesse mundo por meio da atuação da igreja, do povo de Deus. E uma das maneiras de Deus realizar prodígios e sinais nesse tempo é por meio dos dons espirituais que Ele concede à igreja. Sim. E Ele derramou o seu Espírito Santo para que nós tivéssemos poder e autoridade também para pregar o Evangelho, para realizar curas, né, para expulsar demônios. E toda vez que a igreja faz isso, o reino de Deus está sendo manifestado. Essa é uma ideia que, olha só, que aprendemos aqui. Vamos segurar essa ideia da manifestação do reino pela igreja, porque eu acho que aqui à frente a gente pode aprofundar um pouquinho mais nessa questão, né? Sim. Esse panorama do reino e essa ação da igreja enquanto resultado desse reino, né? Sim. Ela também testifica a respeito dessa divindade de Jesus, né? Alguns estudiosos eles vão dizer que nesse período aqui de Jesus havia alguns milagres que só o Messias poderia fazer, né? Então, por exemplo, curar um cego de nascença, expulsar um demônio de alguém que fosse surdo ou mudo, né? Porque eles criam que o espírito maligno era expulso a partir do pronunciamento do seu nome, né? Uma vez surdo, era praticamente impossível de ser expulso, a não ser pelo próprio Deus, né? Um outro milagre que se destaca, que só o Messias poderia realizar, um outro sinal, era o de tornar puro um impuro, que era, no caso, os leprosos, né? Quando Jesus, nesse período de Jesus, a lepra, que era uma doença muito comum, quando uma pessoa contraía a lepra, ela era considerada imunda, ela era chamada de imunda. Então, quando vinha um leproso apontando lá em cima, o leproso ele vinha gritando, né? Imundo, 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 né? A minha Bíblia, ela enfatiza a ideia de que Jesus tornou puro um impuro, ou tornou puro um imundo, né? Aqui no capítulo no capítulo 8, nos primeiros versículos do capítulo 8, que expressa ali um milagre
um milagre messiânico de Jesus. Por que eu estou fazendo essa afirmação? Porque o sábio disse certa vez que o dedo aponta para a lua, o tolo olha para o dedo, né? Porque é o perigo que a gente tem Sim. de deixar de enxergar para onde esses sinais e para onde esses milagres estão apontando, né? Então, assim como cada milagre executado por Jesus, ele possuía uma finalidade específica que testificava a sua divindade, que testificava a sua majestade, a igreja continua a exercer esse papel hoje no mundo. Eu vou fazer uma pergunta bem específica. Você acha que ainda hoje nós corremos o risco de prestar mais atenção nos milagres de Jesus do que prestar atenção na majestade e na divindade que esses milagres revelam? É um risco, né? Porque até o texto aqui fala do barulho de um trovão, né? Sim. E o que o barulho do trovão indica uma tempestade, né? E não apenas o trovão em si. Sim. E que os sinais manifestados por Jesus apontavam para a sua glória, para a sua majestade, o seu poder era demonstrado. Mostra, inclusive esse estudo mostra que Jesus exerceu poder em várias esferas, né? Desde a natureza, sobre enfermidades, poder até sobre a morte, mostra que a autoridade de Jesus. Os milagres, eles atraíam as multidões na época de Jesus. Sim. Por causa dos milagres, muitos iam só por conta dos milagres. E isso aconteceu naquela época e não é diferente de hoje. Né? Continua acontecendo. Porque aí as pessoas têm a tendência de buscar os milagres, mas não buscar o Senhor dos milagres. Se você ler, você citou o livro... Como que é o livro que você citou? Creia em milagres, confie em Jesus. Eu já li esse livro e ele explica exatamente isso, né? Que cada sinal tinha uma pedagogia, tinha um ensino, apontava para um aspecto da divindade de Jesus. E aqui no Evangelho de Mateus, a ideia é que cada sinal de Jesus apontava para o reino e mostrava a autoridade dele. Então, toda vez que os discípulos fizessem algum milagre, algum prodígio, era feito em nome de Jesus. Isso precisa apontar para Jesus e apontar para o reino. E é interessante, né, nesse primeiro milagre aqui, o primeiro não, mas essa ênfase do milagre de Jesus tornar puro aquele que era imundo. Jesus chama o antes leproso e diz assim: olha, não conta para ninguém. Sim. Apenas vá ao sacerdote, né, apresente seu corpo ao sacerdote e ofereça o sacrifício. Por quê? Porque a partir do momento que aquele leproso fosse até o sacerdote, se instaurava uma comissão, era uma espécie de uma comissão mesmo, para averiguar que milagre foi esse, quem fez, tinha autoridade, não tinha autoridade. E ali começa aquele... o Evangelho de João, ele deixa isso muito enfatizado, né? Quando os líderes religiosos recebem a informação, olha, um leproso foi purificado. Alguma coisa aconteceu. E aí se instaura aquela guerra toda contra Jesus, que fica muito mais evidente no Evangelho de João, né? Pastor Samuel, eu entendo a sua preocupação ao falar da gente ter o cuidado de olhar para os milagres e que esses milagres sejam o dedo que aponta para algo maior. Sim. E não a coisa em si, né? O milagre não é um fim em si mesmo. Não é um fim em si mesmo, ele indica. O problema é que às vezes os cristãos, com essa preocupação de dar uma explicação teológica para tudo, às vezes esquece de que esses sinais são possíveis. Acabam por negar, né? Por negar. Nós somos uma igreja que acredita na cura, somos uma igreja que acredita na continuação dos dons espirituais, na vigência que hoje os dons espirituais são plenos, eles estão à disposição da igreja e a igreja pode exercer esses dons pela fé no nome de Jesus. Amém. Ela hoje pode expulsar demônios, hoje a igreja pode orar por pessoas enfermas e elas serem curadas, né? E a igreja pode até mesmo ressuscitar mortos. O caso é que às vezes nós não estamos crendo tanto nisso ao ponto de ousar orar. Que a oração nesse sentido é ousadia. Eu tenho aprendido assim, que você
precisa acreditar quando orar por uma pessoa enferma, invocar a ideia do reino. Tipo, o reino de Deus chegou, Deus me capacitou, Jesus me capacitou para orar, e você orar por aquela enfermidade, expulsando, né, pedindo a bênção de Deus, expulsando o demônio, no caso de alguém endemoniado, pedindo a cura ali por aquela pessoa e crendo nisso. E aí, mas e se a pessoa não for curada? Não. Seu papel não é curar, não é esse, né? mas seu papel é crer e saber, o reino está aqui, eu vou orar por você. E uma prova, né, isso vai provar, vai demonstrar a presença de Jesus. E aí Jesus é soberano para atender ou não essa oração, né? Ele é soberano. Mas o que nós não podemos duvidar, precisamos acreditar que o reino de Deus está presente. Que há essa janela de possibilidade. Claro, né? E isso por meio dos dons espirituais. Eu costumo dizer, assim, já fiz essa afirmação em pregações, ministrando aula e tal, que se dizer cristão, se dizer um discípulo de Jesus, e não crer em milagres é uma contradição de termos. Sim. Porque o próprio cristianismo, nós já vimos isso nas lições passadas, ele é fruto de um milagre, ele é fruto de uma intervenção extraordinária de Deus, né? Então dizer que é cristão e ao mesmo tempo não crer na intervenção extraordinária de Deus é uma contradição, né? Não pode ser qualquer coisa menos um cristão, porque para ser cristão você precisa inicialmente já crer que todo esse processo que nós chamamos de cristianismo já é fruto de um milagre extraordinário, como vimos aí nas lições passadas, né? Sim. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Creia em milagres. O pastor Alan falou muito bem aqui para a gente. Nós cremos nos milagres, nós cremos na possibilidade de intervenção extraordinária de Deus. E é isso que os milagres são. Os milagres são intervenções extraordinárias de Deus na história e na vida humana. E eles são reais, eles acontecem e Deus exerce esses milagres por meio da igreja, da sua atuação. Então você precisa crer nisso, orar, e o texto de Tiago enfatiza isso, né? Quando ele fala de Elias, ele diz que ele orou confiantemente, insistentemente, né? E aí talvez você tenha outros textos aí, como o de Lucas, né? O próprio texto em Mateus, né? Enfatizando essa ideia de uma oração de ousadia, uma oração de profundidade, porque esse poder sobrenatural de Deus, ele continua ativo e continua presente na nossa história. Mas não nos esqueçamos de que ele aponta também, aliás, ele aponta para uma realidade que nós não podemos confundir na nossa cabeça, que Jesus, este em quem cremos, este pelo qual oramos, esse para o qual oramos, esse Jesus é Deus, e é Deus intervindo na história humana, é Deus conosco, como diz o tema dessa série de lições, né? Por isso, a gente ora no nome dele. E tudo que a gente realizar, desde a salvação de uma pessoa, quando a gente evangeliza essa pessoa, é no poder dele. Quando a gente ora por uma pessoa que está perturbada por um demônio e essa pessoa é curada, é liberta, é no poder dele. Não no nosso poder, não na nossa autoridade, mas na autoridade daquele que é rei sobre todo o universo. E quando a gente faz isso, orando por alguém é abençoado, né, é uma prova de que ele está reinando, que ele é Senhor, é uma prova de que o reino de Deus está entre nós. Glória a Deus por isso. Falando disso, agora, vamos entrar aqui nessa questão do reino entre nós. A gente quando continua aqui no nosso estudo, nós vamos observar que lá na frente, no capítulo de número 10, os discípulos eles são enviados, né? Deus separa os seus discípulos e envia os seus discípulos, e os discípulos basicamente vão com a mesma missão, né? Eles são enviados com a mesma missão pela qual Cristo também vem ao mundo e vem na história humana. Eu queria destacar no versículo 1 uma expressão de Mateus 10, versículo 1, que o texto vai afirmar assim, ó: e deu-lhes o poder. E é interessante porque aqui o artigo é definido, né? Deu-lhes o poder. E aí ele vai dizer, né? De expulsar demônios, de curar e etc.
qual o significado desse poder na vida do cristão, na vida de um discípulo de Jesus, pastor Alan? Aqui mostra o comissionamento, né? Tem a ver com a missão do povo de Deus, que sem essa autoridade de Jesus sobre nós não temos a capacidade de fazê-lo. Essa parte, para entender aqui o capítulo 10, né, a gente precisa relembrar o que está lá no capítulo 9, versículo 35, quando fala da missão de Jesus e fala da necessidade de termos pessoas comissionadas, de termos trabalhadores. No versículo 35, 9:35, ele diz, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver a multidão, teve compaixão dela, né, porque estavam aflitas e desesperadas como ovelhas sem pastor. E aí ele disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu penso que essa oração sugerida por Jesus aqui para a igreja tem a ver com o versículo 35. Porque a missão de Jesus é também a missão da igreja, nesse aspecto aqui. E aqui mostra claramente a atuação de Jesus por onde ele passava, né? Ele atuando no reino, qual que era o trabalho dele, o que ele fazia. Eu vejo no versículo 35 aqui, 3 verbos que se destacam: ensinando, pregando e curando, né? O ensinar tem a ver com ensinar os princípios do reino, o estilo de vida, tem a ver com o discipulado, né? Apresentar uma proposta de vida, e a igreja precisa ser essa comunidade que manifesta um estilo de vida conforme os padrões e a ética do reino. Pregando as boas novas tem a ver com o plano da salvação, a proposta de Deus para a humanidade. Então a igreja precisa ensinar a viver as pessoas através da ética do reino. A igreja precisa evangelizar as pessoas, mas a igreja também precisa curar as pessoas, né? E curar aqui tem um aspecto importantíssimo que tem a ver com não apenas de trazer cura sobre a enfermidade. Não é só cura física. Não, tem um aspecto aqui importantíssimo que foi bem relatado aqui naquele momento do leproso, né? Porque curar um leproso não era apenas trazer saúde física. Sim. Era devolver a ele a condição social. Recuperar o ser humano de forma plena, integral. A cura, nesse sentido aqui, como atuação de Jesus, tinha a ver com resgatar o ser humano, a sua dignidade e devolver à sociedade, né? Então, essa atuação de Jesus, que é a atuação do reino, precisa ser feito também pela igreja, né? E a igreja só consegue fazer isso debaixo da autoridade, do poder do Senhor Jesus. Depois de sugerir esta oração, quando ele diz, peçam que o Senhor da colheita envie outros trabalhadores, começa o capítulo 10, e ele mostra aqui o envio que ele faz para os discípulos, e a mensagem é a mesma, vão pelas cidades, pelos povoados, vai evangelizando, vai falando, e a missão aqui é a mesma. E ele diz, então eu vou dar autoridade para vocês expulsar demônios, para vocês curarem doenças e enfermidades, né? E aí mostra para que o que eles deviam ensinar, o que eles deveriam fazer. Todo o capítulo 10 demonstra essa missão dos discípulos de Jesus. E é interessante isso aqui, porque agora é só os 12, né? Sim, então sim. É como se fosse um ensaio. Olha, vamos ensaiar, porque daqui a pouco eu vou enviar todos. Mais à frente, nós vamos ver o envio de 70, nos mesmos termos, nas mesmas ideias, como um ensaio para algo maior no futuro. E aí lá no capítulo 28 de Mateus, toda a igreja de Cristo é comissionada, todos os discípulos, todos os seguidores de Jesus são enviados, não apenas a algumas vilas e alguns povoados, mas a toda a terra. Então, nesse contexto aqui, rogando ao Senhor da Seara, e quem tiver disposto, como súdito desse rei, que crê no poder dele,
pode exercer essa autoridade pelo mundo em nome dele. E é interessante aqui, ó, por exemplo, aqui no versículo de número 7 do capítulo 10, ele vai dizer assim, ó, à medida que seguirdes, pregai esta mensagem, o reino dos céus está a vosso alcance. Tá, aqui chegou. E aí, o que vai enfatizar, né, fazer esse sincronismo com a missão de Jesus, porque aí no 8 ele vai dizer, curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, graciosamente recebestes, graciosamente dai, não provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões, não leveis sacolas. Aí ele vai especificando aqui a maneira como eles tinham que seguir. Só que eu queria enfatizar aqui um detalhe, nem tudo aqui foi glória, nem tudo aqui foi ouro, tudo aqui foi louros, né? Melhor dizendo. Aqui no versículo 16 ele começa dizendo assim, observai, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivo como as pombas, né? O que essas advertências de Jesus a respeito, e aqui vai começar a descrever, a partir do versículo 16, uma série de perseguições, dificuldades e etc. Mas o que essas advertências de Jesus deixam claro para o discípulo de Jesus? Sim. A gente está falando aqui do capítulo 10, que tem a ver com o poder delegado que Jesus delega aos seus discípulos. Então, a partir do versículo 5, mostra ali algumas instruções que Jesus estava dando para aqueles discípulos, como eles deveriam pregar, o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam levar. Eles deveriam, no primeiro momento, priorizar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles deveriam chegar na casa e explicar o evangelho, curar os enfermos, e que eles teriam autoridade, de fato, eles tiveram essa autoridade, essa bênção, foram usados por Deus, inclusive quando eles retornam desta viagem, é um outro texto mais à frente, eles retornam comemorando, entusiasmados, das grandes coisas que Deus havia feito por meio deles. E aqui eles não experimentaram a perseguição ainda. Né? Sim. Aí eles vão, né? A ideia é que quando eles chegassem numa casa ou numa cidade, se eles fossem bem recebidos, eles desejassem a paz de Deus sobre aquele lugar, desse a paz sobre aquele lugar. Se alguém não os rejeitasse, da mesma maneira, eles então recolhessem a paz, né? Batesse os pés e tirasse até a poeira, deixa, e Deus está aqui dando uma palavra de instrução para ele, dizendo, olha, que se eles rejeitarem vocês, eles estão me rejeitando, então essas são as instruções. E se a gente lesse só essas instruções, é aquele discípulos empoderados, a palavra da moda aqui, né? Gente que chega no lugar, que faz, que acontece, que fala e é ouvido, que manifesta sinais e maravilhas. Mas Jesus mostra uma realidade. Ele diz, olha, eu fui odiado, eu sou odiado pelo fato de eu trazer a verdade. O rei é odiado. E isso é demonstrado até no capítulo 9, que nós comentamos aqui, porque nesse capítulo 9 nós aprendemos que Jesus exerceu poder sobre as doenças. Então mostra lá curas que ele realizou, né? Mostra que Jesus exerceu poder sobre os espíritos malignos, quando ele expulsou lá os demônios dos endemoniados de Gadareno, né? de Gadara. A sua autoridade sobre a natureza, quando ele acalmou a tempestade. E diante de todos esses milagres realizados por Jesus, vimos reações diversas. Então teve pessoas como os discípulos, que olhavam os milagres de Jesus e ficavam admirados e diziam, olha, ele é extraordinário, quem é este? Mas você tinha outros que analisavam cada milagre que Jesus realizava e diziam, olha, ele só pode estar endemoniado, é o demônio que está nele fazendo isso. Chamado de Beelzebul, né? Sim. Então, lá no endemoniado lá em Gadara, ele expulsa os demônios, os endemoniados ali vêm diante dele, se curvam, né, e deseja segui-lo.
Mas os moradores da cidade pedem para Jesus, por favor, sai da nossa terra, sai do nosso lugar. Aqui, né? Aí você vê Jesus realizando vários prodígios e maravilhas que chegam aos ouvidos dos escribas e fariseus, e estes, por sua vez, rejeitam Jesus e tentam acusá-lo de toda forma. Então, Jesus, mesmo na sua autoridade e poder, foi rejeitado. E aqui, quando ele envia os discípulos para essa missão, ele diz, olha, se nem o Filho do Homem, nem aquele que é rei do universo foi poupado de críticas, foi poupado das rejeições, que dirá vocês? E ele cita exatamente esses termos, né? Dizendo que eles também seriam odiados por causa do nome. Está no versículo 22. E ele diz que como que seria esse ódio, né? E aqui tem a ver com as advertências, os avisos que ele dá, dizendo que eles sofreriam ódio daqueles que são de fora, conforme o versículo 16. Eles teriam ódio das autoridades, tem tudo a ver com aquilo que Jesus passou. Sim. Né? Eles sofreriam ódio de todo tipo de gente, eles teriam ódio até mesmo da sua própria família, até dentro da sua própria casa eles teriam rejeição. E aí eles diziam que o que tornava, o elemento que torna nobre a missão desses discípulos, é que eles serão odiados, como disse Jesus, por causa do seu nome. Diz, olha, não tenha isso como uma humilhação, tenha isso como uma honra. Vocês são representantes do Rei do Universo. Vocês são os embaixadores desse Rei, vocês são representantes dele. Então se orgulhem por isso, fiquem felizes se alguém odiar vocês, se alguém desprezar vocês, porque ao desprezar vocês estão me desprezando. Lá no Evangelho de João ele vai dizer que eles não odeiam vocês. Antes de odiar vocês, eles odiaram a mim. Sim. Como eles enxergam a mim em vocês, Sim. Então eles odeiam vocês por consequência, né? Agora, é interessante a gente enfatizar o seguinte, esse ódio, essa perseguição, ela está exclusivamente relacionada aqui com o fato da pessoa ser um seguidor de Jesus, Sim. da pessoa professar o nome de Jesus e viver por essa ética do reino que nós estudamos na outra semana, né? Uhum. E por que é importante a gente enfatizar isso? Para que você não corra o risco de encarar todo o tipo de situações da sua vida como uma perseguição, né? Eu vou dar um exemplo. Eu conheci um camarada, trabalhava muito mal. Era muito ruim no trabalho. De vez em quando ele me contou uma vez... profissional ruim, né? Profissional ruim. Sim. Aí um dia ele me contou que tinha dormido muito tarde, estava muito cansado, e aí ele simulou que estava lá com uma dificuldade, foi pro banheiro lá e dormiu no banheiro. Lá ficou uma hora e pouca dormindo no banheiro. E ele me contava isso dando muita risada, né? Muita risada. Como se fosse uma vantagem. No dia que ele foi chamado, e aí deram um aviso prévio para ele, né? Falaram, olha, não dá mais para você continuar com a gente e tal. Ele chegou lá na igreja e veio falar comigo que ele estava sendo perseguido, né? E eu falei assim, não, irmão, perseguição na Bíblia é pelo nome de Cristo. Você está sendo perseguido porque você não trabalha direito, você está dando tombo em todo mundo, está enganando. Então, absorva o seu dano e conserta a sua vida, né? Então, é importante a gente enfatizar esse fato de que a perseguição aqui colocada por Jesus é pelo fato de nós sermos seguidores, de vivermos a nossa vida pela ética do reino. Sim. E a ética do reino, de fato, nos colocará em situações dificílimas, né? Sim. Porque o modo de ser do reino de Deus é completamente diferente da nossa sociedade. Qual que é o reino antagônico ao reino de Deus? O fato da humanidade estar em rebelião contra Deus, e que rei, então, que está sobre o domínio? Que está dominando sobre essas pessoas? É o reino das trevas. Satanás tem muitas pessoas sob o domínio dele. Sim. E essas pessoas se permitiram, assim, estar sob o domínio dele. Quando a gente prega o Evangelho, quando a gente traz o reino de Deus, quando a gente manifesta o poder de Deus sobre a vida das pessoas por meio do Evangelho de Cristo, que é o poder que transforma, a gente está sendo uma ameaça ao reino das trevas. Alguém já disse que é cutucar o vespeiro, né? É você se levantar contra... Reagir, né? Vai reagir, vai ter uma reação.
cutucar a caixa de marimbondo, né? Em outras palavras. Então, obviamente, haverá uma reação do reino das trevas, você vai ameaçar poderes, você vai incomodar um status quo, né? Um status quo. A realidade de que está em nossa volta é ameaçada. Costumes da cultura, modos de vida são ali questionados por meio da nossa prática. Isso incomoda mesmo. E Jesus, ele no Sermão do Monte, ele começa falando sobre isso. Ele não engana os discípulos dele, que nós teríamos aflições e algumas dificuldades. Olha, ali no Sermão do Monte, ele termina as bem-aventuranças, dizendo assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Mateus 5, 10 e Mateus 5, 11. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os injuriarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vós. Aí ele diz, regozijai-vos e alegrai-vos. Né? Mas bem-aventurado aquele que sofrerem por minha causa. É isso que você está falando. Então, eu vejo muitos cristãos fazendo isso mesmo, pastor Samuel. Está passando uma luta, uma dificuldade, o diabo está irado comigo. Né? Aí você vai ver que é falta de prudência, falta de sabedoria na vida da pessoa e a culpa é do diabo. Eu estou sendo perseguido. Às vezes dá vontade de falar assim, conserta a vida, irmão. Sim. Conserta essa sua vida. É você que está se perseguindo. Você está facilitando, né? Está facilitando. Você está só colhendo o que você plantou. A gente entendeu aqui, ó, que Deus ele concede poder aos seus discípulos, que por causa de Jesus, que também foi perseguido, os seus discípulos serão perseguidos, e às vezes serão perseguidos até fazendo coisas boas, né? Como no caso de Jesus, que libertou endemoniados, que eram um caos na cidade, e mesmo assim Jesus é rejeitado e é expulso da cidade. Mas em terceiro lugar, como que Jesus, a gente observa aqui no versículo 24, a partir do versículo 24, como que Jesus incentiva os seus discípulos a continuarem fiéis na missão que ele deu a eles? A partir do versículo 24, ele apresenta aqui aos discípulos alguns estímulos, né? algumas ideias para que eles firmassem a mente nessas questões, nessas mensagens e pudessem assim, dessa forma, serem estimulados, serem fortalecidos, serem motivados. Uma coisa que Jesus usa, um argumento que Jesus usa é dizer, eu também fui perseguido, então se animem nisso. Então vocês estão junto comigo, nós estamos alinhados. Isso é a prova de que vocês estão no caminho certo. Se vocês estão sendo perseguidos por minha causa, lembre-se que eu também fui perseguido. E os apóstolos, lá no livro de Atos, levavam isso muito a sério, né? Levavam muito a sério. Eu vejo um momento lá em que os apóstolos são perseguidos, eles sofrem, e ele diz assim, que maravilha, que bênção ser perseguido. Deus nos considerou dignos de sofrer também pelo Evangelho. Sim. Então, o apóstolo Paulo, quando fala em suas cartas sobre as situações que ele viveu, ele considera isso um privilégio. E por causa desse ensino de Jesus. Se Jesus foi perseguido, aquele que segue ele vai ser perseguido também. Outra forma que Jesus usa aqui para animá-los é para dizer o seguinte, olha, o inimigo pode até silenciar vocês, até matar vocês, mas não pode tirar a sua salvação, não pode matar a sua alma. A recompensa está garantida, né? Sua recompensa está garantida. E aí ele mostra que Deus está no controle de tudo, né? E que nada surpreende, né? Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. Mostra também que as perseguições não é algo novo. Ele diz, olha, se vocês estão sendo perseguidos, lembra. Isso lá nas bem-aventuranças de Jesus fala, antes perseguiram pessoas que foram antes de vós, e também os profetas do passado. João Batista foi perseguido. Né? Jesus, morto, né? Foi perseguido e morto. Jesus, né? foi perseguido, então não é uma novidade. Então não. E o que dizer do profeta Jeremias lá atrás, né? Sim, isso é citado por Jesus aqui. Então não se apavorem, né? E aí Jesus mostra essa ideia, dizendo, olha, que se vocês perderem a vida aqui, vocês estão ganhando com Cristo. E que, então, vale a pena entregar a Jesus, confiar nele, que no final de tudo vocês vão ter
uma Uma recompensa. recompensa. Tem um dos mártires da igreja, né? A gente lê um pouco da história dele quando a gente estuda a história da igreja, que preso, condenado à morte, a igreja estava orando para que ele fosse liberto, né? Provavelmente ele seria queimado, uma coisa desse tipo. E aí ele manda um recado para a igreja: parem de orar, vocês estão querendo me privar do privilégio de morrer por Jesus. Que bonito, né? Quando eu li isso, assim, você fica impactado, né? Sim. Você fica impactado, porque a principal reação do ser humano é ele não quer sofrer. Essa ideia de pare de sofrer é uma imagem que chama a atenção do ser humano, porque ele não quer vivenciar desconfortos, né? Sim. Agora, quando Jesus fala aqui, mas espera aí, olha, o discípulo não é melhor que o seu mestre. Não. Se o mestre sofre, os discípulos vão sofrer. Ele diz, não vão ser poupados. Não vão ser poupados. E aí, Jesus, nessa palavra, diz assim que é preciso o discípulo saber que, no dia que ele se entrega a ele, saber que ele é Senhor, que ele está no controle de tudo. Aí ele cita aqui a questão dos pardais, né? É o versículo 29. Sim, o 29. Ele diz assim: por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Alguns estudiosos aqui entendem que ele está citando os pardais, né? Que eram os animaizinhos mais sem valor. E o cálculo que é feito aqui, até no comentário da lição, é que vale 1 centavo. Né? Então, se Deus se importa com um animalzinho, que vale 1 centavo. 1 centavo. Né? Aí quando eu li isso aqui, pastor Samuel, eu lembrei da minha infância, quando eu morava lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Eu sou do Mato Grosso, e a gente morava, e aí Um abraço para o pessoal do Mato Grosso. eu morava, e no fundo da minha casa existia uma construção, ainda por ser feita, né, por ser terminada, que tinha uma laje. E lá a gente brincava em cima da laje, e tinha muitos pardais, né? Os pardais vinham ali, e era engraçado como que é um animalzinho sem valor mesmo, né? Porque a gente brincava de capturar ele, né? Brincava de capturar. A gente pegava uma peneira e colocava um pouquinho de arroz lá, e os pardais eram capturados facilmente, né? Aí tinha canários, lá tinha outros animaizinhos também, mas a gente tentava capturar e nunca capturava. Mas os pardais era facinho demais. É um animalzinho muito simplório, sem valor. Que assim, naquela cena era um monte que ficava ali naquele telhado. Veio essa imagem na minha mente, assim, né? Dizer assim, que esses animaizinhos tão sem valor, em alguns lugares são pragas na cidade, Jesus se importa. Deus se importa com esses animaizinhos. E esse texto diz assim, nenhum deles tombam, quer dizer, nenhum deles vai morrer sem a permissão de Deus. Se Deus cuida assim tanto de um animalzinho que é sem valor, que dirá a vocês, que são seus discípulos, que são seus súditos. Custou o sangue do que filho. Custou o sangue, né? E aí ele está dizendo assim do cuidado, né? Se Deus tem um controle na vida desses animaizinhos, eles deveriam acreditar também, não precisavam temer. E mesmo que eles sofressem algum dano, soubessem que aquele dano foi causado sobre a permissão de Deus. Foi o Pai que permitiu. Foi o Rei que quis assim. Então se submeta, creia e viva essa palavra. Apesar do dano, o discípulo continua debaixo do cuidado, né, de Deus. Né? Meu irmão e minha irmã, aqui nós vimos que o Senhor Jesus, ele concede poder aos seus discípulos porque ele é rei. Né? É como um rei que transfere autoridade, que transfere poder aos seus funcionários, aos seus súditos e etc. Agora, nós vimos aqui também que essa realidade do poder concedido coloca o discípulo de Jesus diante de realidades extraordinárias. Né? Sim. O discípulo de Jesus age por meio do poder de Jesus também diante de situações extraordinárias. Só que nós também, como discípulos de Jesus, sofreremos pelo Evangelho. E sofrer pelo Evangelho não é sinal de que somos privilegiados ou desprivilegiados. É simplesmente o fato de que somos discípulos de Jesus. E se o nosso mestre sofreu, se o nosso mestre enfrentou perseguição, então nós também enfrentaremos.
haverá perseguições, lutas, vocês serão odiados, serão lançados em prisões, né? É isso que o texto vai dizer aqui. E talvez você esteja sofrendo pressões, talvez você esteja sofrendo perseguições por causa do nome de Jesus Cristo. Talvez na sua família, talvez no seu trabalho, talvez dentro dessa nossa sociedade que é cada vez mais anti-evangelho, anticristã. Mas meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Continue firme, porque no final a recompensa virá das mãos de Jesus Cristo. É Ele quem está guardando o nosso tesouro. Faz sentido isso, né? Faz. Até na lição, na página 42, eu queria destacar essas frases aqui que são colocadas, dizendo que dessa parte do capítulo 10 fica patente que Jesus exerceu o seu poder não apenas através de si, mas também através dos seus. Que Jesus, como exerceu lá a autoridade através de si, fazendo milagres, ele também exerceu por meio dos discípulos. E aí ele também aqui essa ideia se aplica também à igreja hoje, que Jesus opera milagres por meio da intercessão e por meio da ação e da atuação da igreja. E aí diz assim, que também fica patente que os que obedecem ao Senhor sofrem hostilidade, uma vez que o mundo odeia Cristo, também odeia os seus representantes. Quem representa Cristo no mundo, e de fato vai ser odiado, né? E aí, até outra frase que é citado aqui, de um autor dizendo assim, que a igreja não será fiel se for mais perseguida. A igreja será mais perseguida porque ela é fiel. Por ser fiel. Glória a Deus por isso. Amém? Né? Então, se ela sendo fiel, ela vai ser perseguida. Que Deus nos dê, inclusive, esse revestimento sobrenatural para enfrentar a perseguição e vencer a perseguição no poder do Espírito dele, né? Pastor Alan, nós estamos chegando ao final do nosso estudo, né? Nosso tempo se esvai, né? E eu gostaria de fazer contigo essas duas aplicações aqui que estão na nossa lição. A primeira é: confie no rei, pois ele transmite compaixão. E a segunda é: lute pelo rei, pois ele transmite segurança. Primeira pergunta: como Jesus torna essa compaixão visível a todos nós? Tem a ver com a empatia, tem a ver com Jesus que se importa com as pessoas. Esse era o diferencial de Jesus com todas as pessoas, e é o diferencial de Jesus com os outros mestres daquela época, né? Até na lição é citado aqui que um judeu naquela época agradecia, fazia uma oração, ele diz assim: agradeço por não ser homem, não ser mulher, não ser samaritano, agradeço por ser homem e não ser mulher, por ser judeu e não ser gentil, agradeço por ser um homem livre e não escravo. Porque toda essa segunda categoria aqui era desprezada. Ele, né? Jesus, quando fez curas, e aqui nesse texto que a gente estudou, mostra a atuação de Jesus curando mulheres, curando crianças, né? Chega um líder da sinagoga e pede para ele urgência, e ele não prioriza, ele prioriza uma mulher que era considerada imunda por sofrer de fluxo contínuo, né? Então, ele atendeu uma mulher, ele cura um servo de um homem que era gentil. Então mostra um Senhor que se compadece das pessoas, que se importa, que age com poder glorioso de diversas formas, mas ele age sem distinção de pessoas. Não é porque eu tenho mais recursos financeiros, ou porque eu tenho uma capacidade ou não tenho essa capacidade intelectual, ou a minha posição social. Ele olha para cada um de nós. Eu não sei qual é a sua condição aí, você que está estudando com a gente, qual que é a sua classe social, qual que é a sua escolaridade, qual é a sua condição, se você é homem, mulher. Não, Jesus não faz distinção. Ele age com compaixão, com empatia. E isso ensina para a gente que nós podemos ir diante dele com fé, com confiança, de que ele é um Deus que tem compaixão. Ele é Deus que é compassivo,
misericordioso com a gente. E até no estudo cita um hino antigo que diz: Cristo cura sim. Né? A gente pode pedir cura para Ele, Ele vai nos curar conforme a sua bondade. Eu queria só enfatizar, por exemplo, na cura do servo, lá do funcionário, desse funcionário de alto escalão romano, Jesus não vai até lá, né? Sim. Jesus, o próprio funcionário diz: não, eu sou homem de autoridade e reconheço que o senhor também tem autoridade, o senhor não precisa ir. Sim. E aí o Jesus fala: então pode voltar para casa que... Né? E quando ele indaga lá qual foi o horário, né? Né? E isso, gente, isso é uma lição para nós compreendermos essa compaixão de Jesus, né? De repente, você que está aí, você pode ser, nesse momento, alcançado por Jesus na sua situação, na sua dificuldade, porque Jesus opera para além da presença física, né? Graças a Deus. Nesse centurião, dá para perceber que ele não era um cristão, um seguidor de Jesus ainda. Não. Ele cria, ele viu que Jesus tinha feito milagres, ele acreditou. Então mostra assim que Jesus pode curar até alguém que não é da igreja, alguém que está simpatizante. Essa intervenção extraordinária. E ele é poderoso, ele faz mesmo. Quantos milagres a gente poderia testemunhar do que Deus fez, que eu poderia testemunhar da minha família, da minha casa, que você poderia testemunhar também. A gente é de uma igreja que crê nos sinais, no poder de Deus, e que se a gente fosse fazer um estudo relatando todos esses milagres aqui, a gente teria um que ficar o dia inteiro, né? Do que Deus ele faz, e faz sem distinção, faz de forma extraordinária. Pastor Elan, para a gente encerrar, como que nós podemos desfrutar dessa segurança? Lute pelo rei porque ele transmite segurança. Mas como podemos desfrutar dessa segurança transmitida por Jesus? 2 palavras aqui no título desta aplicação: lute, lutar e segurança, né? Que a gente pode lutar pelo rei porque ele é poderoso, ele é o Senhor do universo. A aplicação aqui nos leva para uma ideia de que nós, a Igreja de Cristo, nós somos comissionados por Jesus para participar dessa batalha, que fala até uma guerra. Há uma guerra entre o reino de Deus e o reino das trevas. O trabalho de evangelização da igreja é uma batalha espiritual. De saquear, né, o reino do valente, vencer situações que se levantam contra o mundo, que escravizam as pessoas. E a gente pode ter a certeza de que nós lutamos pelo nome dele e na autoridade dele. E além disso, além da gente ter essa capacitação, ter essa bênção, ele está do nosso lado, ele está nos abençoando, e nós não estamos sozinhos, ele sempre estará conosco. Lembrar que Mateus termina com essa frase: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E assim, a gente acabou não falando aqui, mas eu estava até pensando uma questão que a gente observa nesse trecho que a gente leu, que sempre há 2 tipos de pessoas, né? Aqui nesse texto: aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam, que rejeitam. E talvez eu até esteja enganado, pastor Samuel, eu preciso estudar um pouquinho mais para entender essa teologia aqui desses capítulos, mas é impressionante como essa parte do livro de Mateus repete sempre o número 2, né? 2 cegos, 2, eu tenho a impressão que sempre está indicando assim, 2 categorias de seres humanos. Na verdade, representa todo ser humano, mas 2 categorias. Divididos é um símbolo disso. 2 categorias. Aqueles que creem e aqueles que deixam de acreditar. Aqueles que estão com Jesus ou que não estão com Jesus. E aqui, porque a aplicação fala de guerra, então nós estamos diante de 2 exércitos. Tem um hino que diz assim: eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. A gente tem que escolher que lado que a gente quer estar nessa batalha, porque não tem um meio termo. Ou você luta do lado do exército, daquele que é o Senhor do céu e da terra, do lado do reino de Deus, ou infelizmente... Ou você está com o vencedor, ou você estará do lado... Você não tem outra escolha, você vai estar lutando do lado do reino das trevas. É
É dura essa fala, mas é verdade. Mas é verdade. Então, assim, é um privilégio que nós temos de lutar ao lado desse rei, e esse rei nos transmite segurança. Nós não estamos sozinhos, ele está nos capacitando, tem nos dado armas, tem nos dado a sua companhia, o seu poder em todo o tempo. Está do nosso lado em todo o tempo. Usando essa ideia da guerra, né, da batalha, a gente tem um outro também, não é tão antigo, né? Mas o nosso general é Cristo, né? Sim. Seguimos os teus passos, sim, nenhum inimigo nos subsistirá. Quem não segue esse general está seguindo quem, pastor Samuel? É isso. Não tem A segurança está em quem não vai tem à nossa neutralidade frente, nessa batalha, né? Meus irmãos, minhas irmãs, a fé, como diz aqui, nosso desafio semanal, não é um artigo de luxo para escondê-la das demais pessoas. Ela também não é algo vulgar para propagá-la de qualquer jeito. Portanto, diante de tudo o que foi falado, carecemos de um choque de realidade em nossa mente e coração. Precisamos olhar mais para o rei, tanto esperado, reconhecendo quem ele é e o que ele é capaz de fazer. Não só isso, também temos que perceber a graça que nos foi dada de sermos a igreja, os representantes de Cristo nessa terra. Tendo isso em mente, o seu desafio é fazer um checklist das vezes em que você questionou a Deus. Peça perdão se não tem reconhecido sua compaixão e o seu poder atuante. Tente relembrar todas as vezes em que Deus lhe ajudou. Além disso, ore para que você seja um melhor representante do reino de Deus no mundo. Que o Senhor possa nos usar poderosamente em sua obra e em seu reino hoje e sempre. Façamos isso. Amém. Meu irmão, pastor Samuel, sim, só para concluir aqui, sim, perdão. A gente começou esse estudo com uma pergunta: quem é este? Quem é este? Quem é ele? Né? E o texto básico dessa lição mostrou os discípulos maravilhados diante de tudo que eles viram e ouviram de Jesus. Então essa pergunta precisa estar no coração de todo discípulo de Jesus. Quem é este? Quem é este? Quem é ele? Quem é este? Esse ser que é cheio de autoridade, de poder, que a gente possa, diante do estudo de hoje, nessa conclusão, nos maravilhar diante dele, da grandeza dele, e nos render ao senhorio do nosso rei. Amém. Assim, ele está nos convidando para essa batalha, ele está nos capacitando, que a gente possa saber quem ele é, saber que ele está nos comissionando e aceitar esse desafio de fazer a obra dele em nome dele. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final aqui do nosso estudo, mas eu queria que você acompanhasse agora um recado no nosso momento missionário e depois nós vamos retornar aqui para que nós sejamos despedidos com a oração nesse sábado. Prezados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja e permaneça nos vossos corações. Este é o momento missionário e para isso nós leremos o texto da segunda carta de Paulo apóstolo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 3, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e ainda mais. Paulo apóstolo está em missão, levando a efeito sua terceira viagem missionária. Neste contexto, mobiliza os irmãos da igreja de Corinto, desafiando-os a participarem do levantamento de uma oferta específica, de uma campanha financeira, com o objetivo de abençoar os irmãos em Jerusalém, justamente por conta das suas necessidades. Desta forma, também estaria promovendo unidade entre as igrejas dos judeus e dos gentios, a igreja de Cristo
em unidade. Nesta mobilização, Paulo destaca a postura diferenciada, gloriosa e abençoadora da Igreja de Cristo na Macedônia, pois não ofertavam daquilo que sobrava, pois viviam em grande tribulação, mas se ofertaram integralmente ao Senhor. Em outras palavras, a baixa renda dos irmãos da Macedônia não os impediu de generosamente ofertar e abençoar outras pessoas. Isto sensibilizou o apóstolo profundamente e tornou os macedônios referenciais no excelente exemplo de ofertas voluntárias e generosas. Prezados, a Junta de Missões e as famílias missionárias dependem das ofertas da escola bíblica. São estas ofertas que sempre mantiveram e abençoaram a proclamação do Evangelho na Igreja da Promessa. Hoje estamos vivendo dias muito diferentes do que antes vivemos. Não estamos nos encontrando pessoalmente para a adoração. E isso, prezados irmãos, afetou, de certa forma, as arrecadações das ofertas da escola bíblica. Neste sentido, com muito temor e tremor, nós conclamamos a todos a manterem suas ofertas para os projetos missionários da igreja. A Junta de Missões mantém vários projetos missionários. Dentre eles, destacamos o projeto Moçambique, com 3 frentes específicas. Primeiro, o projeto Plantando Esperança, com mais de 300 crianças que são mantidas na escola pública. A segunda frente, o segundo projeto, trata-se do pastoral ministerial. Nós mantemos a família missionária, bem como auxiliamos os pastores moçambicanos que levam a santa e gloriosa palavra do nosso Deus. E a terceira ação desse projeto Moçambique é o projeto PEP, um projeto de educação integral, onde a Igreja da Promessa efetivamente abençoa estas crianças tão preciosas para o nosso Deus. Prezados irmãos, em tempos de crises, os projetos missionários e a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus não pode ser interrompido. Pelo contrário, em todos os tempos, o Evangelho é a resposta para o mundo. Por gentileza, continuem contribuindo generosamente para a obra do Senhor. A Junta de Missões e as famílias missionárias necessitam das vossas ofertas, das vossas contribuições, sobretudo das vossas orações. Separem suas ofertas missionárias, façam contato com os seus pastores locais, falem com as tesourarias locais, se envolvam cada vez mais com a missão gloriosa que Deus confiou à sua igreja. Queridos irmãos e irmãs, recebam antecipadamente nossa gratidão pela generosidade, compromisso e fidelidade para com esta causa gloriosa. Reconhecemos a importância da oferta de vocês e oramos sempre para que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, sobre as empresas, sobre os empregos, no nome e para a glória de Cristo Jesus. Viu aí o recado? Agora, meu irmão, minha irmã, você que acompanhou a gente nesse estudo, nós gostaríamos de encerrar convidando você a orar juntamente conosco. O pastor Alan vai nos dirigir essa oração e que você possa afirmar em seu coração essa resposta. Quem é este? Esse Deus soberano, esse Jesus amoroso, esse Jesus que é Deus conosco, e que você possa entregar a sua vida completamente ao cuidado dele. Pastor Alan, despeça a gente com essa oração, em nome de Jesus. Amém. Oremos.
Senhor Jesus, nós te agradecemos pela palavra que foi ministrada por meio desse estudo. Reconhecemos que o reino de Deus está entre nós. Reconhecemos que Tu és Rei e Senhor sobre todo o universo. Queremos aqui, mais uma vez, declarar que Tu és Rei sobre nossa vida, sobre o nosso coração. E como súditos que somos do Senhor, nós nos maravilhamos dos Seus sinais, dos Seus prodígios, da Sua autoridade, do Seu poder. E cremos que o Senhor tem autoridade sobre os demônios, que o Senhor pode curar todo tipo de enfermidade, que o Senhor ressuscita mortos, que o Senhor é majestoso, poderoso, todo-poderoso, onipotente, Senhor, porque Tu és Deus, Senhor, o nosso Rei. E queremos, meu Deus, também aqui aceitar o desafio que o Senhor tem nos dado, concedendo a nós a Sua autoridade, o poder para pregarmos o Evangelho e no Teu nome, no Teu poder, manifestar sinais e maravilhas. Que a Tua igreja continue crendo nessa palavra e por meio dos dons espirituais possam manifestar sinais e prodígios no meio do mundo, sinalizando o Teu reino sobre essa terra. Nós Te louvamos, meu Deus, por esse momento que ministramos aqui, esse momento que estudamos a Tua palavra, que o Senhor esteja com os Teus filhos e filhas, abençoando o Teu povo nesse tempo de isolamento, guardando-nos de todo o mal e nos dando força para vivermos o Teu Evangelho e para proclamarmos o Teu reino sobre todo o mundo. Nós oramos assim em Seu nome, nesse santo nome, o nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Amém. Pastor Alan, mais uma vez, obrigado por ter estado conosco. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por esse tempo conosco aqui. E nós esperamos você no próximo sábado. A nossa lição de número 6 é a lição Duros de Coração. Aguardamos você aqui às 9 horas da manhã.